Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém, irmãos? Quero convidar você para orar comigo. Não é o começo, pode ficar sentadinho, amém? Nós não vamos iniciar o culto ainda, mas faltam alguns minutos. Eu gostaria de convidar você para a gente já orando, amém, irmão? Para o fogo de Deus já descer no nosso meio. Pode dar glória a Deus aí, amém? Quero convidar você a orar então. Faltam poucos minutinhos. Pai, eu te louvo por essa noite, por cada um dos meus amados irmãos que hoje estão aqui. E nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque tivemos uma vitória muito grande essa semana. O Senhor esteve nos abençoando na nossa área da saúde, na área, Pai, das nossas finanças. O Senhor esteve conosco, a sua mão tem nos abençoado. E nessa hora eu quero, juntamente com os meus irmãos, colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, nossas preocupações. A palavra do Senhor nos diz que esse não é outro lugar senão a casa de oração. Quero te convidar nessa hora, meu irmão, a você colocar diante do Senhor agora suas preocupações, suas ansiedades, esquecer um pouquinho do irmão que está do seu lado e nós já entrarmos na presença do Senhor, falando com o Senhor, orando. Pai, nós te louvamos nesta noite, te louvamos pelas grandes vitórias que tivemos, Pai, dos nossos irmãos que estiveram, Pai, enfermos, foram curados. Nós te louvamos pela tua presença neste lugar, te louvamos, Pai, pelos seus benefícios. Tua palavra nos diz que quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Pai, nessa noite nós queremos trazer à nossa memória toda a sua bondade que o Senhor derramou sobre nós nessa semana, sobre os nossos filhos. Nós somos gratos ao Senhor. Este é o momento, Pai, que nós fechamos os nossos olhos, nós levamos os nossos corações e pensamentos até ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que a oração do justo vale muito seus efeitos. Esse é o primeiro dia da semana e nós queremos começar para essa semana na tua presença, orando, colocando diante do Senhor todas as nossas petições, nossas preocupações. A palavra do Senhor nos diz que a igreja do Senhor, quando ora unida, quando nós estamos reunidos, as portas do inferno não prevalecerão. Pai, que o Senhor nesse momento possa ouvir a oração da minha irmã, do meu irmão, que agora ora pela sua família. Nós temos uma semana de grandes desafios, uma semana de grandes conquistas, mas uma semana também de muita oração, de estarmos na tua presença, uma semana de clamor. Nós sabemos que a palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, as forças contrárias que lutam contra a nossa casa, contra a nossa família, que querem lutar contra a família dos meus irmãos, que querem atingir a sua casa, atingir a sua vida profissional. Mas a oração, Pai, esse momento que nós colocamos diante do Senhor, um momento tão precioso, porque nós estamos diante do Senhor. As nossas orações não param nesse teto, as nossas orações chegam até o Senhor agora, e nós somos ouvidos, nós somos, Pai, ouvidos pelo Senhor agora. E nesse momento que nós oramos ao Senhor, Isaías nos diz que o Senhor começa a trabalhar. O Senhor trabalha na vida daqueles que estão esperando pelo Senhor. Eu creio que os meus irmãos vieram hoje aqui e eles têm muitas coisas para falar com o Senhor, eles têm muitas situações para colocar diante do Senhor. As mamães colocam seus filhos, pedem proteção, pedem a tua mão sobre eles. Pai, as esposas oram por seus maridos. Nós oramos agora por nossas famílias. Nós oramos, Pai, para que nesse culto que começa, já começou, o Senhor está entre nós, as nossas orações cheguem diante do Senhor como um aroma suave, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que esperam no Senhor. Pai, nós sabemos que somos filhos amados do Senhor, nós somos filhos muito amados, nós somos filhos assistidos pelo Senhor. A tua palavra nos diz: por acaso o Senhor não irá fazer justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? A tua palavra nos diz que o Senhor fará e fará depressa. Então, Pai, nessa hora, eu sei que os meus irmãos, diante do Senhor, estão colocando diante do Senhor situações, colocando situações que precisam ser resolvidas, colocando diante do Senhor muitas situações que o Senhor vai abençoar durante essa semana. A palavra nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino do Senhor, a sua verdade, a sua justiça, e tudo isso fazer conhecido diante do Senhor com oração e súplicas. E nessa hora nós somos ouvidos. Nessa hora minha irmã agora está sendo ouvida, o meu irmão está sendo ouvido pelo Senhor. Não perca a oportunidade, meu irmão. Nessa hora, abra sua boca, abra seu coração, coloque diante do Senhor agora. As janelas do céu estão abertas sobre este lugar. As promessas do Senhor sobre este lugar são as mesmas no livro de Crônicas, quando o Senhor nos diz, quando Salomão construiu o templo, que o Senhor ouviria a oração que se fizesse neste lugar, o Senhor atenderia, o Senhor derramaria, abriria as janelas do céu, e o povo do Senhor, que se chama pelo meu nome, quando o seu povo orar,
e se humilhar, e buscar a face do Senhor, o Senhor ouviria do céu e nos abençoaria. Então, meu irmão, essa hora nós já começamos a nossa semana. Começamos a nossa semana em vitória. Declare isso aí no seu lugar. Pai, eu te agradeço pela essa vitória dessa semana, porque nós começamos essa semana na tua presença, nos átrios do Senhor. Nem o diabo, nem nenhuma situação há de nos atingir, porque nós estamos diante do Senhor, o Senhor que nos ajuda, que nos socorre, que nos abençoa, que ouve a nossa oração. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, e que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração, através da tua palavra, através dos louvores. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Você pode dizer isso, amém, irmão? Aplaudir o Senhor aí. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Glória a Deus. Passa a palavra, José. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém? Você também está em casa, que a paz esteja com todos. Eu convido vocês a ficar de pé para nós lermos. Está ali o telão já. Lucas, glórias. 18, glórias. 22. Lucas capítulo 18, o verso 22. Lucas capítulo 18, verso 22 diz assim: E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mais uma vez a partir final. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Senhor Deus, obrigado por esta noite. Como o pastor já orou, agradecemos a Ti, Deus. Nós não possamos ser que nem esse jovem rico. Ouvir ali o chamado de Jesus: vem e segue-me. Que nós possamos não endurecer o nosso coração por nada, nem por bens, nem por nada deste mundo, Senhor. Mas quando o Senhor nos chamar, que nós possamos deixar tudo e seguir Jesus. Faça isso, meu irmão, nesta noite. Deixe tudo por amor de Jesus. Você tem um chamado, você foi escolhido pelo Senhor. Ouça a voz de Jesus e siga ela. Eu
Você foi chamado. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Você é escolhido. Nem conhece andar no instante, glória a Deus. Você tem um chamado, irmão. Acredite nisso. Deus te escolheu no ventre da sua mãe, assim como escolheu Jeremias. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém, irmãos? Que maravilha ver você aqui, viu? Deus abençoe. Você não ouviu o seu irmão do seu lado? Diga para ele, irmão, é bom te ver aqui. Fala para ele, é bom. É muito bom te ver aqui, irmãozão. Fala para ele, é bom demais ver você aqui nessa noite, alegre, cheio de saúde. Louvado seja Deus. Deus tem sido bom. E agora, meu irmão, que você já deu uma sentada de 1 segundo e meio, vamos ficar de pé na leitura da palavra do Senhor? Está animado? Amém, irmão? Está animadão? Glória a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém, irmão? Por isso nós estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você abra a palavra aí comigo no livro de Lucas 18, versículo 7. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos de casa também. Eu louvo a Deus pela sua vida. Deus tem conservado você em grande vitória. Amém, irmão? Isso é uma grande verdade. Nós temos recebido o favor de Deus nesses dias. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Então, irmãos, Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa Ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Coloca a mão no seu coração. Pai, te louvamos por essa noite. Fala conosco, que a Tua palavra seja e é para nós, Pai, continua sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Quem anda por ela não tropeça, quem anda por ela acerta o alvo. Pai, eu te louvo pela Tua palavra maravilhosa que foi implantada em nós, e pela humildade, Senhor, do Teu povo, de cada irmão que está aqui, de cada irmã, de cada jovem, porque só ouve a Tua palavra aqueles cujo Senhor disse no capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, aqueles que têm um coração ensinável, um coração humilde. Eu te louvo, Senhor, por esse coração que é uma terra boa, e porque só ouve a voz do seu pastor aqueles que pertencem ao rebanho do Senhor. Então, Espírito Santo, fala conosco, é tudo que nós precisamos. Pode se assentar, meu irmão. Louva a Deus pela sua vida. É muito bom ver você aqui, animado na presença do Senhor, ver você cheio aí de vitória. Louvado seja Deus. O livro de Mateus, capítulo 13, vamos voltar aqui em Lucas, amém, irmão? Esse texto aqui fala de Lucas, que nós acabamos de ler, no capítulo 7, que Deus sempre ouve a nossa oração. Diga glória a Deus. E digo mais ainda, Ele quer fazer, faz e quer fazer, abençoar você depressa. Quem tem pressa de ser abençoado? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Deus quer abençoar você depressa, né? Deus quer socorrer a sua vida. Deus tem planos para você. Então, a palavra diz em Lucas 18, e naquela parábola do juiz Inico, a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele escolheu eu e você para a vitória, e que Ele fará sim justiça, vai nos ajudar, nos socorrer. E o importante de tudo isso é saber que Deus nunca chega atrasado, amém, irmão? Mas o final do versículo diz assim: quando vier o Filho do Homem, por acaso Ele achará fé na terra? Amém, irmão? Essa fé é uma fé, diga assim, ó, a fé que obedece. Fala assim, ó, a fé que obedece. Existe uma fé, amém, irmão? E essa fé é uma fé de quando nós somos bebês na fé. E é uma maravilha, quando nós chegamos à presença do Senhor, a gente não tem muito entendimento. E é uma fé de bebê que você pede, e você não quer saber se é difícil, como é que é o processo de você receber, mas você crê que Deus é poderoso, e que não há nada difícil para Ele, e Deus faz então. Diga a glória a Deus. Uma fé simples, de criança, é bom. Mas, através do tempo, nós vamos entendendo que há uma fé que obedece, amém, irmão? Uma fé que obedece, que ela dá muito mais resultado do que uma fé, que é uma fé simplesmente de você pedir alguma coisa para Deus e receber. É uma fé que te faz andar em constante vitória, amém, irmão? A obediência, diga assim, ó, a obediência quebra a maldição, né?
palavra maravilhosa entender que, irmão, nosso Deus é um Deus de pacto. Tanto ele compara nosso relacionamento com ele, igreja, nós vamos à igreja, com casamento. Amém, irmão? O que acontece no casamento? O casamento, ele funciona quando há fidelidade, quando há compromisso. Nosso Deus é um Deus de compromisso. Eu quero te dizer que Deus tem um compromisso com a sua vida. Diga aleluia. Isso é bom saber. Poxa, Deus tem um compromisso comigo. Deus se comprometeu comigo. Mas o mesmo compromisso também tem que ser do nosso lado para Ele. Amém, irmão? Você entende isso? Nós temos que ter compromisso com Deus, né? Quem é que gosta de unir a sua vida com alguém que não tem um compromisso? Não é isso? E com Deus é a mesma coisa. Mas, hoje nós estamos dizendo aqui, a palavra diz no versículo, depois a gente vai ler, Mateus 13, que Jesus disse que haveria um momento que a fé deixaria ou esfriaria de muitos que já foram fiéis, que amaram a Deus, que obedeciam, essa fé obediente, aqueles que temiam a Deus, que, irmão, levavam em conta tudo que a palavra dizia, então eles eram obedientes, mas depois de um tempo, eles passaram a não ser tão criteriosos assim, e foram esfriando em algumas áreas, deixando de ser zelosos em algumas áreas, deixando de observar a lei do Senhor, e isso é conhecido como o esfriamento, amém, irmão? Como um fenômeno final dos tempos, que nós lemos aqui na palavra, e diz que haveria apostasia. Diga assim, ó, apostasia. É apostatar-se da fé. É você perder aquela fé que você tinha. Amém, irmão? É você não ser tão aquecido quanto você era na sua fé. O esfriamento. E a palavra do Senhor diz que essa fé desaparecia. Hoje nós vemos um grande número de igrejas por aí. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Né? As pessoas se achegam todo dia à igreja. Glória a Deus, é vitória. Mas as pessoas têm que passar do nível, elas têm que passar daquele nível de achar que Deus é um caixa eletrônico, que Ele é, né, meu irmão, um milagre, uma coisa de gênio, né? Faça 3 pedidos e não se comprometa. Não, na verdade, nós vamos entender que essa fé que a palavra diz é uma fé que obedece, amém? Obedece, porque nós precisamos obedecer às leis do Senhor, amém, irmão? Porque elas nos trazem proteção. Mas aí, eu quero ler com você Mateus 13, versículo 44. Mateus 13, 44 diz assim, que o reino de Deus é comparado a um homem que encontrou, e aí, hoje as pérolas, elas têm valor, claro, mas antigamente era muito maior o valor das pérolas. E quem encontrava uma pérola, amém, irmão? Ficava milionário, enriquecia de uma forma extraordinária, grande. E a palavra, Jesus conta uma parábola de quem encontra o reino de Deus é como um homem que encontra uma pérola, né? Olha lá, um tesouro. Começa por aí. Primeiro ele começa, Jesus fala sobre um tesouro escondido, e a próxima parábola ele vai falar sobre a pérola. E aí é como quem encontra o reino de Deus, aquilo que nós encontramos, encontra um tesouro, amém, irmão? E depois que alguém encontra um tesouro, ele acha aquele tesouro no terreno, Jesus conta a parábola, ele vende tudo que ele tem para comprar aquela vida nova, aquele tesouro que vai mudar a vida dele, entendeu como é que é? Ele tinha uma vida, ele acha um tesouro, ele vende tudo que ele tinha e compra aquele terreno, sem ninguém saber que tinha um tesouro lá, e ele vende tudo que ele tinha, se desfaz da vida velha dele, para comprar uma vida nova. Diga glória a Deus. E aí, Jesus também fala da pérola, de alguém que vende tudo para comprar aquela pérola, um negociante. Mas tudo isso Jesus fala para entender que depois nós encontramos o reino de Deus, nós, irmão, temos que vender tudo. Quando diz vender, é se desfazermos da velha vida para vivermos uma nova vida. Diga glória a Deus. Quando nós encontramos Jesus, pelo menos eu fui assim, eu encontrei o sentido da vida, amém, irmão? Porque as pessoas não, porque que sentido tem na vida, né? E ficam filosofando. Mas a vida em si, ela é algo, irmão, se você for analisar bem, uma coisa que não tem sentido. A gente vem, cresce, constrói, e depois tudo que a gente tem se perde, não é isso? Mas que sentido que tem isso? Na verdade, essa é a vida natural. Porque o plano primórdio de Deus para nós
era que nós nunca envelhecêssemos e nunca morrêssemos e nem ficássemos doentes. Diga glória a Deus. Então, quando você encontra a palavra de Deus, você encontra esse tesouro. E aí Jesus diz que quem encontra essa verdade, deixa tudo para viver essa verdade nova da sua vida. E é interessante entender que se nós, meu irmão, não encararmos o reino de Deus nesse nível do valor, nós não vamos poder experimentar tudo que Deus tem para nós. Porque, meu irmão, o reino de Deus é incomparável às coisas desse mundo. Nós estamos tendo nesses dias, e você é testemunha disso, amém? Você em casa também. Estamos tendo mais do que nunca uma batalha na área da mente, amém, irmão? É uma batalha, e não é novidade. Todo mundo pode levantar sua bandeira e falar do que quer, defender o que pensa, defender seu estilo de vida. Mas o crente, servo de Deus, quando levanta a sua bandeira e fala no que ele acredita, todo mundo quer processar ele, todo mundo quer condenar ele, não é assim? Então nós estamos vivendo uma guerra ideológica, uma guerra na área das ideias, amém, irmão? Você vê, por exemplo, esse polêmico aí que nós tivemos no nosso grupo, né? Desse anúncio, né? Que não vou falar empresa, né? Mas você já viu? Que deixou todos nós indignados, amém, irmão? Né? Porque vai totalmente contra aquilo que nós acreditamos, né? Algo que foge de uma verdade. Aí você vai encontrar, irmão, filósofos, os pensadores contemporâneos, os pensadores filósofos do século passado, camaradas como esse tal aqui que eu vou te falar, ó. Já ouviu falar do Nietzsche? Nietzsche, já ouviu falar? Filósofo. Esse Nietzsche, ele é conhecido pela frase dele, Deus está morto. Já ouviu essa frase? Ouviu no filme que você leu. Esse pensador, ele era um homem que disse o seguinte: nós temos que nos livrar de tudo que é conceito de Deus, para que nós tenhamos as amarras soltas da sociedade e nós possamos avançar no caminho de um amadurecimento. Está entendendo? O mesmo camarada, esse Nietzsche, ele teve na sua vida, ele teve uma vida curta, né? Porque havia muitos problemas na saúde dele. Ele era um homem revoltado, amém, irmão? E, irmão, depois que ele se torna um filósofo, conhecidíssimo de uma, irmão, sofisticadíssima faculdade internacional, que não vou dar os detalhes, ele tem um ataque de nervos tão perturbado que era ele, e ele tem um ataque e ele perde a sua mente e ele se destrói psicologicamente. Esse homem que era um filósofo, pensador, né? Como tem hoje muitos que você senta, um camarada senta e você ouve ele falar, ele filosofar da vida, dos processos da vida, você fala, que homem inteligente. Mas há um outro, um escritor, amém, irmão? E o nome dele, eu até vou citar aqui, ele é um escritor, Chesterton. Ele diz assim, ó: não é problema ninguém se tornar um ateu. Todos podem se tornar um ateu. Não há problema nisso. O grande problema é que todo ateu acaba no final acreditando em um monte de bobagem, como a natureza, né? Como outras coisas, mas não acredita em Deus, né? E aí no fim acaba até pior, acreditando nele mesmo, né? Na sua própria sabedoria humana e se perde. Porque, meu irmão, preste bem atenção. Todos os filósofos que mudaram, né, os pensamentos, inspiraram toda a sociedade que nós temos hoje, eles estão mortos, amém, irmão? E os que não acreditaram em Deus, já encararam e vão encarar a presença do Todo-Poderoso Eterno. Porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pode dar glória a Deus? Então hoje nós temos assim, hoje ser evangélico, né? Para essas pessoas que se julgam, né? Nós somos um bando de gente que não entende de nada, que não sabe de nada, que fala da religião, porque os estudiosos filósofos, eles falam da religião baseados numa vista da história. Por exemplo, as pessoas acreditam que Jesus existiu, foi um judeu, mas ele não era Deus. Então as pessoas podem ter uma visão muito inteligente na ótica que eles têm, mas a nossa ótica é a ótica do céu. Nós acreditamos pela fé. Pode dar glória a Deus? E
outra coisa, a palavra que eu e você servimos, meu irmão, não é uma palavra tola de alguém que colocou alguma coisa no papel e fomos enganados. A nossa verdade, que é a palavra de Deus, ela atravessou os milênios. Pode dar glória a Deus? 2000 anos, a vinda do mestre se cumpriu. Diga glória a Deus. Mais 2000 anos antes, praticamente 4000 anos, a vinda do Messias foi prevista. Então a palavra que nós cremos, ela é fidedigna de confiança. Porque o Egito caiu, Roma caiu, os exércitos e todas as nações poderosas se destruíram, se perderam no passado. Mas o cristianismo, a palavra de Deus, se firmou e continua crescendo a cada dia. Diga glória a Deus. Então, irmão, não acredito que nós sejamos um bando de pessoas ignorantes, mas nós temos uma sabedoria que veio do céu. Diga glória a Deus. E mais do que isso, nós somos, irmão, salvos pelo Evangelho, que é as boas novas, que diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Porque, como eu disse para você, a pessoa pode ter a filosofia mais linda, pode ser o maior conquistador, e todos podem achar que ele é muito sábio, mas a verdade é que ele vai perecer, e a sua verdade, que ele tanto lutou, morre com ele. E os filósofos, irmão, sabe qual é o pior? Esse mesmo escritor, ele diz assim, que os filósofos, eles acreditam em tantas coisas, e no fim, eles acabam na teoria desse Nietzsche também, porque a parte da teoria do Nietzsche, esse camarada que eu estou te falando, que é um dos mais citados entre os filósofos vivos. Você já leu Nietzsche? Você conhece a teoria de Nietzsche? Né? Esse Nietzsche, ele acreditava o seguinte também, irmão, que um dia todo o planeta vai se acabar e a criação vai se acabar com ele. Olha que coisa, irmão. Que pensamento triste da vida. Eu acredito que Deus nos criou seres para cruzar a barreira da morte e vivermos a eternidade com Deus. Diga glória a Deus. Você acredita nisso? Nós somos um povo muito abençoado. Mas hoje, nós estamos... A palavra diz, será que quando Jesus voltar à terra, ele vai encontrar uma fé na terra? Ele vai encontrar uma fé obediente? Ele vai encontrar uma fé que as pessoas... Porque o evangelho é assim, você aceita Jesus e é de graça. Diga glória a Deus. A salvação é de graça. Mas há um preço para pagar para andar com Deus. Você vai ter que se manter na vida limpa, cujo sangue do Cordeiro te lavou. Diga glória a Deus. Acredita que é assim o evangelho? E hoje em dia vamos pregar muitos evangelhos. Paulo diz assim, que se um anjo do céu, ou ele mesmo, nas suas cartas, pregasse um outro evangelho, considere maldição. Porque o evangelho que é pregado é o evangelho da transformação. Diga glória a Deus. Fala assim, põe a mão no coração e fala assim, eu estou em reforma constante. Estou sendo transformado, amém, irmão? E isso é uma da maior característica do servo de Deus. Ele sabe que ele está sendo transformado e que nós precisamos urgentemente, meu irmão, deixar tudo que nós entendíamos e nascer de novo. Olha lá, então eu quero ler com você o texto que nós íamos ler, qual que era, que eu falei para vocês aí? Lucas 18, e depois, eu falei para você, Mateus, está aí? Glória a Deus. Isso. Diz assim, também o que recebe o reino de Deus, semelhante ao que encontrou um tesouro no campo, que escondeu, pelo que ficou muito alegre, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Irmão, você e eu encontramos com Jesus. Você e eu, nós vendemos, deixamos tudo que nós tínhamos para viver uma vida nova. Não é verdade? Amém, irmão? Eu deixei. Através dos anos a gente vai entendendo melhor isso aí. Nós deixamos coisas que nos tiravam da presença de Deus, mas nós recebemos a vida eterna. João 10:10, vamos ler 1:10. E aqui é o texto, meu irmão, principal que nós vamos falar nessa noite. O apóstolo João, ele encontrou um dia com Jesus, amém? Você sabe que o apóstolo João era o apóstolo do amor. Você também leu em algumas passagens que num dia, por exemplo, de ceia, João, ele tinha o costume, recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Já ouviu falar isso? Ele tinha uma intimidade grande com Jesus, o apóstolo do amor. E aí, ele conta em João, primeira carta a João, do 1 ao 10, ele conta da experiência dele com Deus, irmão.
Eliezer pregava aqui, achei tão maravilhoso. Ele falava o seguinte: pastor, eu nem sei quantas vezes eu ando na estrada, eu não sei quantas vezes eu já dormi na estrada, e eu nem sei quantas vezes Deus me livrou. Diga glória a Deus. Eu não sei, nem você, nós não sabemos quantas vezes, irmão, Deus já nos beneficiou e a gente nem ficou sabendo, né? Porque nós somos filhos amados, você está na presença de Deus, você anda na presença de Deus. E aí, a nossa cultura, como a de João, é a cultura da gratidão. Pode dar glória a Deus? Porque, presta bem atenção, irmão, Jesus, ele foi entregue para nós. Deus entregou o seu único filho. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele se ofereceu, foi um oferecido, mas Deus entregou o seu filho amado para que morresse por nós. E hoje, o que acontece quando a gente entra numa igreja é que Deus oferece o seguinte: você quer trocar a sua morte, porque todos nós estamos fadados à morte, a primeira morte da carne e depois a segunda morte, você troca a sua morte pela vida do meu filho? É isso que nós recebemos. Você pode dar glória a Deus? Quem já recebeu essa vitória aí? Você trocou a sua morte, né? A morte física e depois a segunda morte pela vida de Jesus. Isso foi uma coisa maravilhosa. E João conta aqui, ó, presta atenção, vamos ler esse capítulo. João conta que ele, um dia na vida dele, ele teve encontro com Jesus. E olha como que ele descreve aqui, ó. E o que era desde o princípio. 1 João 1,10. O que era desde o princípio, o que fez todas as coisas. Achou aí? O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Diga glória a Deus. Irmão, sabe como é que João compara Jesus com a vida aqui, ó? Quando você ouvir falar Jesus, ele é a vida. Pode dar glória a Deus? E aí ele diz assim, ó: eu na minha vida, capítulo 1, eu encontrei com o mestre e andei com ele, mas depois eu fui descobrir que esse mestre, ele era Deus. E aí eu pude entender através dos dias que eu andava com ele, que o próprio Deus tinha encarnado na terra, e eu podia até tocar no Criador. Diga glória a Deus. Olha a experiência dele, irmão. Eu andei com Deus. Aí ele começa a dizer aqui, ó. Aí eu fui saber no versículo 1, que aquele que criou tudo, foi desde o princípio, antes de tudo existir, agora ele estava comigo, ele andava comigo, e eu podia falar com ele, podia tocar, eu tocava na própria vida. Versículo 2, porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dele, e anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada através de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, essa semana tivemos 3 irmãos, um deles é o Val, falava aqui hoje cedo, e ele estava tão alegre com Jesus, porque ele fumou muitos anos, e o pulmão dele foi muito prejudicado, mas há 2 anos atrás, ele teve um encontro com Jesus, diga glória a Deus, e ele recebeu Jesus, e depois de 2 anos, aí 1 ano e pouco veio a Covid, e irmão, as pessoas, né, os fumantes têm um grande risco, amém, irmão? Você sabe disso, né? Porque se uma Covid bate ali, olha, um pulmão normal já tem muita diferença, mas o pulmão que a pessoa que fuma, o pulmão normal ele infla, né? Mas o pulmão de quem fuma muito tempo fica pedrificado, faz maior dificuldade. Covid bater ali, meu irmão, fala misericórdia, vai embora. Mas 2 anos atrás, ele encontrou com Jesus e Deus preparou ele para esse momento que o mundo está vivendo. Aí, esses dias ele foi para o hospital 2 vezes, porque ele está preocupado, ele deu uma ansiedade nele, ele achou que não estava respirando, fez o teste do Covid e deu negativo. Diga glória a Deus. Deu negativo. E aí, ele disse assim, meu Deus, como Jesus me ama. Há 2 anos atrás ele me fez largar do cigarro, para nesse momento me proteger. Olha que Deus amoroso. Você pode dar glória a Deus? Quanta coisa Deus já fez por você e você nem percebeu. Você pode dar glória a Deus? Você é um filho amado, favorecido por Deus. Mas aí, João diz aqui, ó, que ele teve essa experiência, ele encontrou com Jesus, e ele largou tudo que ele tinha. Versículo 3, diz assim, ó, o que vimos e ouvimos, irmão, porque presta atenção, João viveu
com Jesus, e era incrível o que aconteceu. Todo mundo achou que ele era o mestre, mas depois foram ver que ele é o próprio Messias, o próprio Deus, porque o que Jesus fazia, só Deus podia fazer, amém? Muitos cegos enxergaram, mortos ressuscitaram. Então João, cada vez que conhecia Jesus, ele ficava mais maravilhado. O versículo 3 é assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, o próprio Deus Criador, e o seu Filho, Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Essas coisas vos escrevo. Aí é o que nós estamos lendo hoje, igreja. Por isso que é importante você vir à igreja, porque toda vez que você vem à igreja, nós adquirimos conhecimento de Deus, amém? E o conhecimento de Deus, irmão, é importantíssimo. Conhecer o Deus que nós servimos e andar na sua lei, porque nos protege. Quando a gente fala, por exemplo, assim, irmão, puxa vida, não fuma mais não. Você já ouviu falar, e muitos dizem que não, mas a interpretação também é essa, que se você destruir o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá? O camarada recebeu um pulmão 0 quilômetro, ele respira um ar fresquinho da manhã, mas aí ele fuma um cigarro, e através dos anos vai destruindo aquilo que Deus deu, né? Mesma coisa para bebida e outras coisas. Então Deus, Ele nos protege através da sua lei. E aí, versículo 4, lê comigo, ele diz assim, ó: essas coisas vos escrevo para que vocês tenham alegria, uma alegria completa na sua vida. Diga glória a Deus. Essas coisas que João escreveu, diz assim, ó: eu andei com o homem, depois descobri que ele era Deus, e descobri que através dele, ele seria sacrificado, para que a morte que já estava preparada para mim, fosse vencida por ele, e eu pudesse entrar na eternidade. Diga glória a Deus. Irmão, você vai morar no céu. Esse ano nós perdemos muitos amados irmãos. Perdemos para nós, porque ficar sem eles é muito difícil. Como também perdi o meu pai alguns anos atrás. Mas todas as vezes, meu irmão, que eu penso nessa questão, o meu coração se alegra. Por quê? Porque, meu irmão, quando nós estamos aqui, aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Você já nasceu de novo. Quem passou pelas águas já nasceu de novo, não é isso? E aí, você vai sendo transformado, vai mudando tua linguagem, vai mudando teu jeito, vai assumindo a vida de Jesus. Mas é importante que depois, quando o nosso tempo aqui terminar, e nós, irmão, deixarmos de existir nesse plano aqui, dessa vida, lá no céu eu acredito que vai ser assim, porque a palavra diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já pensou você ir para o céu, e o seu filho que nos converteu, você está lá no céu, estou aqui no céu, e meu filho está no inferno, que tristeza que vai ser. Por isso a palavra do Senhor nos diz, que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já leu isso? Nós vamos, meu irmão, eu por exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu não me lembro de nada da minha infância, mas eu me lembro de algumas coisas. Eu me lembro, por exemplo, da minha mamadeira. Você lembra da sua? Mamadeirona de vidro desse tamanho, um bico de borracha, parecia um negócio assim, mas era delícia. Lembra? Não vou falar lembra, que vai parecer que vocês são da minha idade, né? Lembra? Irmão, me lembro. Eu tenho poucas lembranças, porque é assim, né? Eu não consegue lembrar de tudo, mas eu me lembro que eu mamava e suava aquele leite com chocolate gostoso. Diga aleluia, meu irmão. Eu me lembro disso aí, poucas recordações. Mas o que eu quero dizer para você, que depois que tudo isso, e nós existirmos no reino de Deus, como os nossos amados irmãos que já estão lá, eu acredito que eles nasceram, são como crianças no céu, junto do seu Pai. Você pensa nisso, amém, irmão? Não vão se lembrar de nada, porque não se entristeçam. Porque até aqui na terra do Senhor fala assim, ó: vocês vão vir para mim, mas vocês vão esquecer tudo que vocês eram. Esqueça o passado, porque aqueles que estão comigo, nova criatura é. Diga glória a Deus. As coisas eram já passadas. Se na vida Deus faz isso, imagina a nossa morte, na morte física, mas quando nós estivermos lá, diante do Pai. Eu acredito que meu pai hoje é um jovem no céu. Você pode dar glória a Deus? Não, pastor, você está enganado. A palavra do Senhor diz que aqueles que morreram, eles dormem. O corpo dorme, amém, irmão? Mas o espírito está junto de Deus. Você lembra do ladrão na cruz? Ele morreu, mas no mesmo dia o Senhor falou para ele assim, ó: ainda hoje você vai estar comigo no céu. Diga glória a Deus. Aquele dia o céu foi inaugurado, amém? O corpo do ladrão ficou sepultado, está até hoje, mas o espírito dele foi para Deus. Diga glória a Deus. Isso quer dizer que aqueles que estão com Deus, eles têm consciência, estão acordados, amém, irmão? Quando fala a palavra sono, quer dizer o sono do corpo da carne que dorme na terra, no pó. Mas a tradução diz, por exemplo, eu creio que meu pai está no céu. Minha mãe teve um dia um sonho com meu pai, e ele estava no céu, bonitão, jovem. Eu creio, ela sonhou da mesma maneira que ele era quando tinha 15, 14 anos, e ela se conheceu nessa época.
E diz que ele chupava uma fruta que não era manga, não era nada que se conhecia, mas ele chupava de uma alegria muito grande, num campo maravilhoso. Eu acredito que Deus, para consolar ela, permitiu que ela tivesse uma visão do céu, aonde ele estava. Você pode dar glória a Deus? Eu acredito que todos os nossos amados estão lá no Senhor na glória, amém? Então o que eu quero dizer isso? Quer dizer que nós encontramos, quando nós encontramos Jesus, não encontramos mais uma coisa para colocar na prateleira da nossa vida. Agora eu sou crente e vou na igreja. É mais uma coisa nos compromissos, eu vou no meu trabalho. Não, irmão, nós encontramos o tesouro que mudou a nossa vida. Primeiro que a palavra diz que tudo que você tinha, nada se compara. Depois que você aceitou Jesus, Ele vai te dar nessa terra 100 vezes mais. Pode dar glória a Deus? Você vai ser muito abençoado nessa terra. E depois, a palavra vai receber a vida eterna. Mas o que eu quero dizer hoje, irmão, nessa palavra, e você de casa também, é que nesses últimos dias, muitos perderiam a sua fé. Vão dizer que não vai valer a pena servir Deus. Para que ser tão fiel? A gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente tem que ver uma vida limitada dentro do que o Senhor Deus quer. Mas eu quero te lembrar que o Senhor Deus é o Criador, amém, irmão? Que nós vamos deitar logo. Eu quero dizer para você aqui, não vai se assustar, que o seu tempo está terminando. Amém? Ô louco, pastor, para com isso. Teve estudiosos que disseram que o tempo não existe, porque o mundo, ele amanhece, ele anoitece. O tempo, ele é contado pela nossa vida. A gente fica marcando, 2 horas, 3 anos, 5 anos, 40 anos. Mas o mundo permanece o mesmo. Isso quer dizer, meu irmão, que o que nós encontramos, como João encontrou, é algo que tem que mudar a nossa vida. Diga glória a Deus. Nós não podemos ser mais o mesmo, irmão. Nós temos que ser transformados. Você entende isso? Tudo que o Senhor Deus, Criador, te diz assim, filho, a partir de hoje deixa para lá. Viva a vida que o meu filho entregou por vocês. A vida de Deus é muito boa. Quem é crente aqui mais de 20 anos, levanta a sua mão. Compartilha comigo assim, a vida de crente é boa ou não é boa? Fala a verdade. Estou falando de gente que tem experiência com Deus aqui. 20 anos, 30 anos. Irmão, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão surpreendente, Ele é tão cuidadoso, Ele é tão extraordinário, que João, ele diz aqui, ele diz assim, versículo 5, essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é a luz, e não há trevas, e nele não há treva nenhuma, amém? Vê lá, versículo 5, esta é a mensagem que deles ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Diga glória a Deus. Versículo 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Irmão, sabe por que fala isso? Porque o crente pode ter câncer, o crente pode viver um momento ruim na sua vida, pode perder tudo que ele tem. O crente pode viver um momento de trevas, mas ainda no seu coração, ele sabe, amém, irmão, que Deus nunca o abandonará. E nas horas mais tristes, nas horas que o mundo diz assim, esquece desse Deus, ela fala, não, eu sei quem eu tenho servido, que Ele me ama, que Ele deu o Filho dEle por mim, e Ele prometeu que deu o seu Filho, e por acaso não nos dará juntamente com Jesus tudo o que nós necessitamos. Diga glória a Deus. Por isso, ainda que o crente passe um momento terrível, a escuridão não toma a alma dele, porque a luz do Senhor está dentro dele. Você pode dar glória a Deus? Quem compartilha essa verdade comigo? Quem já passou um problema muito triste na sua vida e você pensou que talvez não ia ter saído, mas você confiou em Deus, Deus te tirou de lá. Eu vou te dizer, Deus vai tirar muita gente aqui. Não arrede o pé da presença de Deus. Deus vai mostrar para você quem Ele é, vai manifestar o amor na sua vida. E aí, meu irmão, 8 diz assim, e se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O que quer dizer isso aqui, irmão? Vamos lá. Eu tenho recebido, graças a Deus, a igreja também, um entendimento da palavra de Deus, assim, irmão, para nós vivermos mais alegres na presença de Deus. Por exemplo, depois que você batiza, e você sai da água, Jesus perdoa todos os seus pecados. Diga glória a Deus. Não se lembra mais de nada. Você roubou, você mentiu, você enganou, você traiu. Nada disso está mais na sua conta. Pode dar glória a Deus? Deus pode te abençoar livremente. Diga glória a Deus. Só que aí,
Você e eu, mesmo ter nascido de novo, nós somos presos nesse corpo do pecado, que sente ódio, que sente raiva, que sente rancor. E aí a palavra do Senhor nos diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. É na verdade, amém, irmão? Hoje você pode ter vindo aqui, mas essa semana você pode ter passado um nervoso muito grande e talvez no seu coração sentiu o desejo de quebrar a cara de alguém. Levanta a mão. Não precisa, amém, irmão? Pastor, verdade. Deus está falando, fala comigo, Deus. Né? Está falando. Mas eu digo para você, se alguém te injustiçar, te trair, te machucar, não fale nada. Fique em silêncio. Porque quando você tira a tua mão, Deus vai agir na sua vida. Porque Ele olha o que a palavra do Senhor diz: minha é a vingança. Pode dar glória a Deus? Fica tranquilo, amém, irmão? Você é filho. E Deus agora cuide de você. Mas a palavra diz aqui, olha, que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E isso me alegra mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos na presença de Deus. E todo dia é dia de você pedir perdão para Deus dos seus pecados. Porque todo dia nós pecamos, amém, irmão? Você nunca vai dormir na sua casa. E nem deixa os seus filhos irem para ele. Você vai dormir, primeira coisa, antes do sol se pôr e você dormir, peça perdão. Porque pecado, fala assim, porque pecado se acumula. Pecado vai se acumulando. Sabe, pessoas que ficam tão perturbadas, irmão, tão infelizes, tão amargas. Crente eu estou falando, amém, irmão? Lavado no sangue. Porque vai pilhando dentro de si coisas que deveriam ter jogado no lixo faz tempo. Pode dar glória a Deus? Então, olha o que diz esse versículo aqui. João contando a experiência dele, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Diga glória a Deus. Como é que se vive na igreja, sabendo que não somos perfeitos, que estamos aqui na igreja, e nós amamos o Senhor, mas todo dia é dia de nós pedirmos perdão para o Senhor, amém, irmão? Porque senão o pecado vai ficando pilhando dentro de você. E irmão, preste bem atenção, esse é um dos maiores alertas para quem vive na igreja. Você precisa estar leve para o momento que se aproxima, o momento da volta de Jesus, amém, irmão? Entendeu? Olha só, as coisas que nós estamos vivendo nesses dias, irmão, você está sendo impactado como eu. Nós temos sido, irmão, a nossa fé tem sido atacada violentamente. Não é verdade, amém, irmão? De todas as maneiras. Então, irmão, ideologicamente, agora eu vi, glória a Deus por isso, tem um jurista que está sendo cotado. Eu louvo a Deus, Juninho aqui, advogado, glória a Deus, amém, irmão? Deus abençoe. Vai chegar nos mais altos escalões do Brasil. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Nós precisamos de homens e mulheres, amém, irmão? Para estar inserido no mais alto escalão jurídico até mesmo do país, para defender. Porque todo mundo pode levantar sua bandeira, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo, mas quando se fala dos crentes, desce o sarrafo, quer colocar a gente na cadeia e quer fechar nossa boca. Amém, irmão? Por isso nós vamos tomar muito cuidado em quem nós votamos esse ano. Olha o que aconteceu ali, amém, irmão? Onde colocaram pastores esse ano para fora que parece da África, né? Pastores, irmão, como eu. Você é pastor? Pega a tua mala e vai embora daqui, porque não há lugar para vocês, para a tua fé. E com eles vai todo o povo de Deus, amém, irmão? Então, nós precisamos entender, nós estamos vivendo o ápice da volta de Jesus. Diga glória a Deus. A volta está muito próxima, amém, irmão? Muito próxima. Por causa desses acontecimentos. E a fé de muitos, a pandemia, vou acabar agora, a pandemia contribuiu muito para muitas pessoas esfriarem. Porque os crentes não se ajuntavam, não falavam da palavra, não oravam junto. Há um poder quando nós estamos aqui, diga glória a Deus. Ficaram separados, muitos perderam a sua fé. Uns que já haviam empurrado na igreja, eu vou lá porque eu sou crente, agora não. Eles aproveitaram o embalo e ficaram em casa e não vão voltar mais. Porque agora vão assistir online, né? Agora vamos começar a tesourar os nossos cultos online também. Diga glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos deixar o de domingo, né? Porque já é a hora de nós estarmos na casa do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Pastor, eu não posso ir lá. Mas irmão, temos tudo que precisa. Tem mascarinha,
tem o distanciamento, tem álcool em gel, né? Está vacinado, diga glória a Deus. Mas muitas pessoas aproveitaram o momento e desistiram de viver. Primeiro eles iam todo domingo, estavam lá, adoravam a Deus, levavam os filhos, sentavam, mas agora não. Deixa a molecada em casa, a gente fica em casa também, vai esfriando. Muitos não voltaram mais e não vão voltar. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que está incomodado de ficar na sua casa em dia de domingo. Diga glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, que está incomodado de estar aí assistindo, mas você está incomodado, você queria estar aqui. Você pode dar glória a Deus? Porque muitos deram graças a Deus pela pandemia, porque não precisam mais aparecer na igreja. É ou não é verdade, amém, irmão? Então preste bem atenção, irmão. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Ah, pastor, que coisa mais horrorosa de falar. Minha menininha, ela fala assim, papai, mas eu quero casar. Amém, vai dar tempo. Pode dar glória a Deus? Vai dar tempo, eu creio nisso, amém? Mas se você não casar, amém, Jesus voltar, você não sabe o que vai ter no céu para nós. Se você é louco para ir para Dubai, que é um lugar construído pelos homens, só vai dar. Irmão, o céu vai ser extraordinário. Pode dar glória a Deus? Tanto é que a palavra de Deus diz que aquilo que tem valor aqui no céu vai ser asfalto, ouro no chão. Quer dizer, sabe o que? Nem o chão do céu se compara à coisa mais maravilhosa desse mundo. Amém? Então, irmãos, eu quero encerrar dizendo que nós, como João, encontramos um tesouro. A nossa vida nunca mais foi a mesma. Amém, irmão? Vou dizer, como é que um crente vive? Primeiro, crente não fala palavrão. Misericórdia. Como é que eu vou desabafar, né? Não é isso? Crente não fala. Porque a gente vê hoje, irmão, preste bem atenção, muitos modelos. Por exemplo, agora existe dentro de várias igrejas, presbiteriana, todo quanto é nome, existe os progressistas. Põe a mão na cabeça e fala assim, misericórdia. Que trico-trico é esse aí? Os crentes progressistas. E os crentes que não são progressistas são os crentes, eles são os conservadores, amém? O que é o crente progressista? É aquele que aceita as mudanças segundo os conceitos da sociedade, amém? Então, você precisa e eu tomar muito cuidado hoje. Nós precisamos estar orando, observando a palavra de Deus, ficando antenado no que está acontecendo, mas acima de tudo, não esquecer que nós tivemos um encontro com a vida. Essa vida chama Jesus. E nunca mais a nossa vida pode ser a mesma. Jesus nos ajuda em tudo, amém, irmão? Irmãos, eu vou te falar, esse 1 ano e pouco da pandemia, eu digo isso, não, é melhor, não. Preste bem atenção. Muitas igrejas e muitos pastores, irmão, estão passando momentos muito terríveis, amém? Muitos, para todo lado. Como também se você for em São Carlos, a cada dia, irmão Ramiro, eu fico assustado, porque cada vez que eu vou para São Carlos, existe muito mais placa de aluga-se, não é? Coisas que nós ouvimos, por exemplo, agora até chegando no Brasil, até, não sei se você já viu, misericórdia, as pessoas que trabalhavam de garçom, chegou agora os robôs para substituição, estão fazendo o maior sucesso, atraindo o pessoal e milhões vão ficar desempregados. Quando eu cheguei nessa cidade, 14 anos aqui, eu lembro que existia um batalhão de gente que subia em ônibus e ia trabalhar para colheita de cana. Irmão, hoje existem máquinas poderosas, milhões perderam o emprego. E quando nós falamos que o justo viverá da fé, você precisa ficar legal, feliz de fazer parte da igreja do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que, irmão, em tudo, ainda que tivesse fazer sair a água da rocha, Deus vai fazer por amor de você. Então não tema crise, não tema nada, tema o Senhor, porque você teve encontro com o Senhor da vida. Ele abre uma porta onde não tem, abre um caminho no mar e faz existir aonde não existe, por amor de quem tem compromisso com Ele. Põe a mão no coração e fala assim, o compromisso é importante. Quem é casado fala assim, eu casei,
E quero que minha esposa tenha compromisso comigo, né? E o esposo também. Quero que ela me ame. E eu vou amar ela. Então, irmão, eu preciso cada dia mais agir com clareza com a igreja. Você precisa ter compromisso com Deus, porque Deus tem um compromisso com você. E as coisas que nós vamos viver daqui para frente vão ser extraordinárias. Pode dar glória a Deus? Quem diria que no tempo da pandemia, meu falta 7 minutos, nós, irmão, estamos vencendo sim, pela graça de Deus. Nossa igreja está crescendo a cada dia. Pode dar glória a Deus? Cada dia. Hoje de manhã teve tão cheio quanto estava aqui. Tinha até uma pessoa para fora, amém, irmão? Porque Deus está recolhendo um povo para cuidar dele nos últimos dias. E eu louvo a Deus pela sua vida. Porque muitos não acreditam, não vão acreditar, mas você recebeu fé para ficar firme com Jesus e fazer dele o seu tesouro maior. Quero orar com você, amém, irmão? Essa semana tivemos grandes vitórias, viu, irmão? Nós tivemos, e louva a Deus, até deve estar assistindo a gente, o Jô, nossa irmãzinha Marta, né? Que eles foram acometidos da Covid, e o nosso irmão Jô teve até internado uns dias, né? E ele buscou a Deus fortemente, e eu louvo a Deus porque estão já em casa. Diga glória a Deus. Mas não deixe de reconhecer, irmão, preste minha atenção, você de casa também. Não deixe de reconhecer que você e eu estamos de pé, porque Deus tem sustentado a nossa vida. Diga glória a Deus. Quero convidar você para ficar de pé, com muita alegria. Já vamos acabar agora. Eu quero que você, amém, irmão, que recebeu essa palavra com tanta humildade. João diz aqui, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a nossa injustiça. A nossa vida com Jesus é assim, meu irmão. Caiu, levanta. Errou, pede perdão para Deus e prossegue. Diga glória a Deus. Não tem enrosco. Esse é o nosso privilégio de ser filho. Você é amado e Deus quer te favorecer. Eu quero orar para você essa semana, para que você tenha uma semana extraordinária de milagres na sua vida aí. Quem crê em milagre, levanta a mão. Você crê em Deus? Aquele chavão, né? Crê em Deus, então você crê em milagre. Eu quero que você declare, meu irmão, comigo hoje aqui, que você entendeu o que nós pregamos aqui. Você teve encontro como João teve com a vida. Jesus é a vida. E você teve encontro e você é filho de Deus. Você precisa exercer sua fé nesses dias. Eu conversava com o irmão aqui, não vou nem falar o nome dele, mas está bem na minha frente, amém, irmão? Não vou entregar ouro. Mas esses irmãos, eles estão vivendo um momento na empresa deles, e por muitos anos nós estivemos juntos, e não foi fácil as lutas, as batalhas, mas é interessante que no ano da pandemia, eu não vou falar aqui, depois eles vão dar o testemunho deles, mas no ano que todo mundo diz assim, ó, é o ano de seca, é o ano que os crentes mais vão vencer na vida. Diga glória a Deus. Estou falando de você, amém, irmão? Estou falando de você. Esses irmãos dizem assim: pastor, nós começamos a viver o extraordinário de Deus. Diga glória a Deus. Primeira coisa, acharam, olha só, Deus fala através de sinais. A irmã, ela tem uma terra e ela foi mexer, e ela encontrou um relógio que estava perdido 20 anos atrás. O relógio estava perfeito. Diga glória a Deus. Passou trator, passou mato, passou tudo. Ela encontrou aquele relógio e disse assim: pastor, não sei o que Deus quer falar comigo. Eu acredito que chegou a hora de Deus me restituir, começar a me abençoar. Irmão, essa família começou a ter o céu aberto sobre ele. É ou não é verdade? Levanta a mão. Não, levanta a mão. Levanta. Ah, entrega o ouro aí, irmãos. Levanta a mão. Nossa irmã Nair, nosso irmão. Irmão, eu vou falar para você. Você foi chamado para estar nessa igreja aqui, porque nós temos uma linguagem. Tem essa linguagem. Esse ano Deus vai, irmão, fazer com que você cresça extraordinariamente. Só pode dar glória a Deus. Levanta a mão e fala: eu creio, é para mim. Fala: essa profecia é para mim. Chega de fraqueza. Sabe por quê? Porque Isaac, o filho da promessa, plantou no deserto
e colheu aquele ano 100 vezes mais. Diga glória a Deus. Quem não tem casa, esse ano vai ter a sua primeira casa própria. Põe a mão na cabeça, penteia o cabelo, fala aleluia. É a tua hora, receba isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aí estão seus filhos amados. Eles são como eu, Pai. Nossa vida foi mudada para sempre. Nós tivemos encontro com o Senhor como João teve. Nós recebemos a vida. O Senhor Jesus é a vida. A partir do momento que o Senhor entrou na nossa vida, tudo mudou, Pai, está mudando. Pai, eu te louvo pela fé dos meus irmãos que hoje começaram essa semana, vieram aqui comer do pão vivo que cai do céu, que é a tua palavra. Pai, nós comemos hoje da tua palavra, nós adoramos o Senhor, nós estamos aqui, Pai, cumprindo também, porque não dizer o mandamento do Senhor: busque o reino do Senhor, a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa semana, meu irmão, você já começou bem, Deus vai te abençoar demais. Quem crê, fala eu creio, e tomo posse dessa palavra. Essa semana, Deus vai nos abençoar demais. É tempo de grande mudança na sua vida. Põe isso na sua mente, meu irmão, e começa a declarar. Por acaso, o primeiro versículo que nós lemos hoje: por acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Fará, e fará depressa. Deus tem pressa de te abençoar, Deus tem pressa de te curar, Deus tem pressa de te dar alguém para você viver em família. Deus tem pressa. Tome essa palavra no teu coração, guarde, leia muitas vezes na sua casa. A primeira palavra de hoje, Lucas 18, que diz: por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Com a sua mão levantada, diga assim: uma certeza eu tenho. Diga: uma certeza eu tenho. Eu sou escolhido de Deus. Deus conhece meu nome, fala aí. Deus conhece meu endereço. Deus conhece minha história e sabe que os meus planos e projetos e sonhos estão todos na mão dele. Porque já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ah, meu irmão, eu abençoo e toma posse dessa bênção para uma semana extraordinária de muita alegria. Vamos adorar Ele? Vamos adorar? Adorar com alegria? Glória a Deus aí, meu irmão. Glória, toma posse. Toma posse aí, queridão. Fala assim, irmão, fala essa semana, fala assim, ó, essa semana, irmão do seu lado, fala assim, essa semana, irmão, eu vou te encontrar. Presta atenção que eu vou te falar, ó profetada, a profecia, fala assim, essa semana eu vou te encontrar e você vai me contar o testemunho poderoso que vai acontecer na tua vida. Ah, você também de casa, amém? Deus abençoe os irmãos, pode se assentar aí, diga glória a Deus. Aí, meus irmãos, preste atenção, nós já estamos aí no horário. O que nós estamos fazendo? Nessa hora nós vamos adorar a Deus. Nós temos aí um projeto esse mês que vem, é isso, né? Mês que vem, dia 11/7, vamos fazer um caldinho, amém, irmão? Nós vamos fazer um caldinho, e eu gostaria tanto que essa semana, irmão, vou colocar no grupo lá, um vídeo, nós vamos colocar lá. Eu gostaria que você nos ajudasse nesse projeto, da gente vender pelo menos uns 300 caldinhos. Pode dar glória a Deus? Irmão, nós estamos aí às vésperas de colocar o nosso mezanino, meu irmão, ali, fazer a laje, né? E aí, vai mais uns 8, 10 mil reais. Então, vamos crer que esse caldinho vai salvar nossa laje? Pode dar glória a Deus? Compra aí o caldinho para a família inteira, meu irmão. Compra mesmo, faz um estoque de caldinho para a semana. Mas, Leonel, quando é que começa a venda, pastora? Já começou? Irmão de casa, compra aí também. Procura quem? Você, Marzinho? Então, procura, pastor, aí. Faz, irmão, compra para ajudar, mas o caldinho é o caldinho maravilhoso. Nesse frio, ó, vai ser demais, meu irmão, vai ser beleza. Então tá aí, ó, a gente vai fazer esse projeto, conto com você. Irmão, outro projeto que nós temos é o projeto da cesta básica. Eu falo e é tão maravilhoso, porque nós não podemos esquecer que existe, meu irmão, muitas pessoas passando por um momento difícil. Quem já não passou? E você abençoa a vida. A palavra fala assim, irmão, que nós precisamos primeiro ajudar os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São os irmãos que participam do corpo da nossa igreja, amém? Por quê? Não é porque é crente que não passa por um momento difícil. Não é porque é crente que não passa por aperto. A palavra do Senhor diz assim, ó, que nada nos afasta do amor de Deus, nem a doença, a morte, e também inclui pobreza, algumas vezes um momento de dificuldade. E é um momento que vai passar, meu irmão. Então, se você quiser, ó, nós tivemos
uma entrega legal esse mês, mas eu conto com a sua colaboração, e nós vamos ajudar muito mais ainda, e logo esses irmãos estão sendo ajudados, eles vão também ajudar. Diga glória a Deus, amém? Então está aí o projeto da cesta básica, maravilhoso. E aí, o que tem mais aí? Nosso irmão, o Pix, os irmãos de casa, até as minhas meninas perguntaram: ô pai, mas não é meio desconfortável você colocar, né, o Pix na rede social, né? Não fica meio... Irmão, na verdade, muitos já perguntaram para nós, para a pastora, e pediram para nós: pastor, coloca lá o número da conta da igreja. Pediram para nós, diante do Senhor, né? E aí, é uma resposta ao pedido de muitos irmãos, inclusive outros irmãos de fora que pediram para a gente, né? Que também está lá. Então eu pedi para o Leonel fazer isso, e irmão, Deus abençoe, e está aí, se você quiser fazer o seu depósito, né, no Pix lá, tem a maquininha também, e eu sei que os irmãos são extraordinariamente abençoadores, amém? Está aí então, os irmãos de casa, Deus abençoe. Vamos orar? Quando nós ofertamos, irmãos, só quero falar isso aqui, quando nós devolvemos nosso dízimo, nós estamos exercendo a nossa gratidão. Pode dar glória a Deus? Diz assim, ó, dízimo, fala irmão, dízimo não é negócio, é gratidão. Dízimo é gratidão. Quando eu devolvo meu dízimo, eu estou simplesmente declarando que eu sei que é Deus me mantém, que Ele quebra a porta, e Deus tem, irmão, sido maravilhoso. Faça esse experimento, porque a palavra do Senhor diz que a única vez que Deus diz assim, ó, faça isso e eu abrirei as janelas do céu. Então vamos orar. Pai, abençoa o dízimo, as ofertas. A oferta, Pai, é algo que o meu irmão, ele sente no coração. Por isso, abençoa essa noite essas pessoas que hoje sentiram no coração de ofertar para construção, amplificação da obra do Senhor. Te louvo, Pai, pelo esse projeto que está indo muito bem, pela bênção do Senhor. E eu te agradeço por cada um que ama essa igreja e que também exerce a gratidão e também exerce o amor para manter essa obra em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Esse é o momento, se você veio preparado, esse é o momento, irmão. Só a dica aqui, ó, se você vier, vem por aqui e sai por lá, para não tumultuar, né? E aí, Leonel, tem algum outro recado? Deus abençoe. Irmão, sexta-feira da libertação, vem aí. Quarta-feira nós temos a nossa live, mas a gente está vendo, né, também vai dar uma mudadinha no projeto aí, e vai ser legal também. Quero convidar os irmãos para vir no discipulado, porque o discipulado é o momento que você tem para você perguntar, para tirar as dúvidas, né? Está sendo muito bom, tem aumentado cada quarta-feira, está muito legal. Vamos ficar de pé e vamos embora para casa? Estenda a sua mão para cá, irmãos. Quem está nos visitando hoje, aqui pela primeira vez? Deixa eu ver, tem alguém pela primeira vez? É tu de casa, né? Deixa eu ver lá. Deus abençoe, lá atrás. Irmãos, levanta a mãozinha lá. Irmãos, olha lá atrás. Os nossos irmãos visitantes. Mirou eles, ó, mira lá, ó. Não joga nada deles não, hein, ó. Mira neles. Fala assim, eu não posso ir embora sem antes dar um oba bem expressivo para eles. Não podemos abraçar, não podemos, né, apertar a mão, mas põe na mira, não deixa eles ir embora, sem eles saber que eles são muito bem-vindos aqui, estão, ó, na bênção, e vamos orar por vocês, amém? Deus abençoe, irmãos, volte sempre aí, glória a Deus. Feche os seus olhos, Pai. Abençoa as ofertas dos dízimos do seu povo, essa reunião em que o Senhor falou conosco, nós te adoramos, vamos embora para casa e viver uma semana de milagres, de vitória. Declara comigo assim em relação às ofertas. Feche os olhos, abra sua mão, diga assim, ó, a miséria, a pobreza, o fracasso, o retrocesso, a maldição não tem lugar no território da minha casa. Diga assim, eu sou um filho muito amado, muito favorecido, e os céus estão abertos sobre mim, por causa do amor de Jesus. Diga glória a Deus, aplauda ao Senhor aí, vamos embora. Deus abençoe, José. Feche os seus olhos, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo, e seja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Não vai embora antes de olhar para o seu irmão e falar assim, irmão, estou te vendo, Deus abençoe você, fica firme com Jesus. Quarta-feira discipulado, os nossos visitantes estão saindo de fininho lá fora, não deixa não, cumprimenta lá, amém, irmãos? Deus abençoe aí, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Juninho, Deus abençoe, meu irmão.